Mas vamos parar e vamos analisar do âmbito espiritual, certo? A gente sabe que acidentes acontecem o tempo inteiro, né? Eu, pessoalmente, que fico andando por aí pela estrada, vejo muito. E nós temos que compreender que acidentes como esses... Bom, o que aconteceu lá no Capitólio? É uma área que tem uns rios, é uma área bem bonita, né? O pessoal tá andando de lancha. E aí, de repente, uma pedra se desprendeu do cânion, uma pedra não, uma rocha gigante. E bum, caiu na água. E são momentos assim desesperadores quando você assiste o vídeo, porque você percebe que aqueles que estão de longe, eles conseguem visualizar que estava caindo pedaços daquelas rochas e que ela já ia desprender, e eles se desesperam para avisar aqueles que estão perto, certo? E aí acaba pegando duas lanchas e já morreram algumas pessoas, algumas desaparecidas que com certeza devem ter morrido, né, com um choque da própria rocha e mais até o volume de água e, por exemplo, uma pedrinha que bateu no maxilar do cara quebrou em 3 lugares. Então a gente sabe que é algo horrível, óbvio, algo horrível por passar. Mas vamos parar e vamos analisar do âmbito espiritual, certo? A gente sabe que acidentes acontecem o tempo inteiro, né? Eu, pessoalmente, que fico andando por aí pela estrada, vejo muito. E nós temos que compreender que acidentes como esses, eles não acontecem sem querer. Eles não acontecem porque Deus estava lá distraidão, de repente, oh, meu Deus, caiu uma rocha, matou uma galera. Não é assim. A gente pega alguns exemplos, por exemplo, no livro de André Luiz, tem um dos livros que ele conta o seguinte, que o espírito que é responsável por aquela área acaba acompanhando a seguinte situação. Um cara foi lá maltratar o cachorro, ou o cavalo deu um coice e matou o cara. Aí chega o superior dele e fala assim, pô, mas como que você deixou isso acontecer? Então olha só, as coisas não acontecem sem motivo, sem explicação e sem a permissão do plano superior. Aí ele fala, mas é porque ele provocou o cavalo, então, né, foi escolha dele de livre-arbítrio, não era para ter acontecido aquilo. Mas como um idiota foi lá bater no cavalo, tomou um coice na cabeça, sei lá onde morreu. Mas o fato é que esse diálogo demonstra pra gente que existe uma organização. Então existem sim espíritos que cuidam de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, né? A gente sabe que é o Ismael, pelo livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, de um continente, de um planeta, que no nosso caso é Jesus, né? Mas existem esses espíritos que trabalham exatamente para não acontecer um acidente que não é para acontecer. E quando a gente volta e vê lá naquele livro de Violetas de Janela, que, por exemplo, a Patrícia está indo fazer um resgate de 3 pessoas que estão num bar e que logo vão morrer, você percebe o quê? Que elas já sabiam que aquelas pessoas iam morrer naquele dia. Elas resgatam uma e os outros 2 vão com os espíritos inferiores, porque não eram pessoas boas, né? Então eles, tomaram um safanão. É interessante essa história porque assim, eles vão lá resgatar uma das pessoas que morreram. E eles estão tirando o espírito daquela pessoa para levar para uma clínica espiritual, né? Um hospital espiritual de atendimento. E aí ela pergunta assim, mas e aqueles 2? O que vai acontecer com eles? Aí a resposta é, aqueles 2, como eles tiveram uma vida desregrada, uma vida pro mal, quem vai resgatar eles são aqueles ali, os inimigos deles. Aí já tinha uns obsessores só esperando para catar os caras na porrada, entendeu? Longe, né? Meio longe, porque eles não gostam de entrosar com os espíritos do bem. Mas por quê? Justo, né? Quem viveu no mal vai ser abraçado pelo mal e aí vida que segue. Aproveito também para falar um outro exemplo interessantíssimo que tem, eu acho que nesse livro também, de um guarda na porta de um cemitério, né? Na porta de uma cova, um guarda espiritual que não deixava ninguém entrar lá. Aí ele foi questionado, por que você está aí? Você está aí? Ele falou assim, porque a gente está deixando essa mulher sofrer. Ela fez mal para nós e nós não queremos que nenhum espírito resgate ela. E a gente quer que ela fique sofrendo aí. Entendeu? Então vocês percebem que a vida é muito justa na realidade, né? Embora pareça cruel, quem mata pela espada morre pela espada, é Jesus que disse isso. Então assim, claro, se você não quer passar por nenhum problema, não faça mal para os outros. Isso é muito simples, né? A gente tem que parar de romantizar esse negócio que o amor cura tudo, claro que sim, mas a gente vai sempre receber os resultados pelas nossas ações. Aquele que planta o mal, recolhe o mal.
Planto bem, colho bem. As nossas existências atuais, elas são exatamente o resultado das nossas ações passadas. Nós somos herdeiros de si mesmo. Engraçado que hoje tem um espírito diferente aqui, que eu acabei de ver, que é o André Luiz. Por isso que eu estou falando de forma mais inteligente, né? Porque eu acho que eu sou meio burro para falar desse jeito, tão assim, com exemplos e tal. O André Luiz está aqui. Muito obrigado, André. Andrezinho, o cara é meio íntimo, né? A L, André Luiz. Mas então, continuando, né? Então, assim, esses acidentes que acontecem, eles não são acidentes que fugiram do controle desse espírito. Tipo, o espírito que é responsável ali pelo aquele local estava distraído. Ai, meu Deus, claro que não. Então, como funciona essa programação? Ela funciona de forma contrária. Sabe-se que tais espíritos precisam desencarnar com uma expiação desse tipo. Ou então, nem necessariamente uma expiação tão grande, uma expiação mais para a família, né? A família vai sofrer mais com isso, porque para o espírito ele está lá na lancha, às vezes ele não vê, ou às vezes ele vê, de repente, bum, bate nele, puf, ele apaga e acorda lá do outro lado. E quem nunca bateu a cabeça em alguma queda, em um acidente, é tão rápido que você nem tem tempo de sofrer, de ficar com traumas. Muitas vezes você esquece. Eu uma vez capotei o carro, não morri porque eu tinha realmente uma missão dentro do espiritismo, e o bombeiro falou pro meu irmão assim: seu irmão nasceu de novo, porque não tem nenhum sentido o cara não ter morrido. Tinha um poste, tinha um rio, eu não caí por causa do poste, o teto esmagou, e eu não lembro de nada. Então como é que eu fiquei com trauma se eu não lembro de absolutamente nada? Eu tive até uma amnésia temporária por algum período, assim, umas horas. Eu não lembrava nem direito quem era eu, porque foi tão forte a pancada que meu cérebro apagou para me proteger. Então, assim, esses traumas, eles não são tão fortes, diferente de um cara que é torturado, ou etc, assim, ou abusado. Aí tudo bem, aí é uma coisa. Mas o cara que tava lá na lancha de boa, né, criança, idoso, tanto faz. Tava lá, pum, bateu o negócio e ele nem viu, se viu foi rápido, 2 segundos, né? Então, para esse cara que desencarnou assim, nem é tão ruim, nem vai ser nada demais. Claro que se ele tomou uma pancada na cabeça, danificou um pouco pelo espírito dele, ele vai ter que ficar um pouco lá, mais tempo no hospital espiritual, mas nada demais também. Se for um espírito muito depurado, ele não vai sofrer quase nada. Não é nem sofrimento, vamos dizer assim, é mais a parte do tratamento. Então, assim, desse ponto a gente já sabe que não é uma coisa tão ruim. É que como as pessoas não conhecem, não refletem, não participam, não pensam sobre a morte, é muito danoso. Mas para mim não tem nada demais, são só pessoas desencarnando, normal, isso acontece o tempo inteiro. São processos administrativos, não importa se é Marília Mendonça, se é gente na lancha, se são pessoas de Covid, desencarne é normal, faz parte da vida, é parte do nosso processo biológico. Nascer e morrer fisicamente faz parte, nós temos isso sempre. E depois vem o juízo. Muitos evangélicos falam que, na Bíblia ele fala, né, que você morre e depois vem o juízo. Todas as vezes que você desencarna como humano, você vai receber o juízo final. Todos você vai ser avaliado e julgado perante os espíritos superiores, que vão te dar suas penalidades ou seus méritos. Esse é o juízo. Então tá certo isso, não quer dizer que o espiritismo não está correto, nem que a vida eterna não está correta dentro da espiritualidade. Então o fato é que esses eventos programados, eles já têm um contexto todo, e esse contexto todo já vem desde antes. Então, por exemplo, Joãozinho, com 38 anos, vai desencarnar. Aí eles vão lá e falam, bom, vai ter uma pedra. Prestem atenção, não é que o espírito vai lá e mexe na pedra. Isso até pode acontecer, mas não é muito habitual, porque eles evitam demais mexer no mundo físico, entendeu? Evitam muito. Mesmo que seja abrir uma lata de palmito, que outro dia eu fiquei enchendo o saco pro espírito abrir para mim, porque eu não estava conseguindo abrir mesmo. Eu desci, eu tentei abrir de tudo quanto é jeito, não consegui. Eu falei, não é possível. Pedi para os espíritos abrirem, eles não queriam. Aí o que eu fiz? Eu desci até a garagem da minha casa. Eu ia ficar no garagem esperando passar um homem, né? Porque não é possível, se eu não consigo abrir, alguém deve conseguir abrir. Eu ia falar, tem que abrir aqui pra mim essa lata de palmito, eu queria comer palmito, né? Eu não tô nem aí pra isso. Eu não tô nem aí porque as pessoas pensam. Eu queria comer palmito e acabou. E esse é meu problema. E aí, a hora que eu entrei no elevador, eu fui ver, tava aberta a lata. Eles abriram, mas eles evitam ficar se intrometendo na vida física, porque é ruim. Então, como fala no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos você tem um exemplo seguinte. Ele pergunta assim,
Ah, o cara tem que morrer de certa forma. Então, quando ele subir na escada, eles vão quebrar a escada. Ele fala, não. Eles, sabendo que a escada vai quebrar, eles colocam o cara para subir a escada. Eles intuem o cara para isso, entendeu? Então é ao contrário. Sabendo que naquele momento vai descolar aquela rocha daquele local e ter aquela queda, eles intuem a pessoa a irem para lá. E sim, teve casos, por exemplo, hoje eu estava assistindo uma moça que estava numa lancha, e aí uma das pessoas falou assim, uma outra moça falou assim, meu, vamos passar por baixo da cachoeira, vamos passar por baixo da cachoeira. Aí a outra moça que estava dentro da lancha falou assim, não vamos porque é o seguinte, eu não paguei para ter um passeio com emoção, eu quero um passeio seguro. Com certeza essa outra moça foi intuída por algum espírito, porque isso foi momentos antes disso ter acontecido, né? Ou seja, quem é para morrer vai morrer, quem não é para morrer não vai morrer. Quem é para sofrer um certo trauma também vai sofrer, porque faz parte da expiação. E embora a morte seja algo natural, os humanos costumam se traumatizar com isso, né? O humano que estava ali, que viu aquela cena, ele vai ficar pensando nisso por um tempo, vai causar algum transtorno, talvez psiquiátrico, psicológico nele, entendeu? E normal, mas isso faz parte da expiação, entendeu? Bom, então quando a gente entende essa questão, né, de que há uma programação, então o Joãozinho, o Marcelinho e etc, ele tinha que morrer, como funciona? Eles colocam o cara nesse contexto, eles sabendo disso, fazem de última hora, o cara, meu, vamos pro Capitólio, vamos, tal, não sei o que e tal. E aí eles vão meio do que esquematizando todo aquele cenário com o intuito de que esse acidente realmente faça o cara desencarnar. Entendeu? Então é desse jeito que as coisas funcionam. E assim, não tem nada demais isso. Eu sei que as pessoas ficam tristes, mas a verdade é que é uma coisa natural e que faz parte da vida, que todo mundo vai morrer e acabou, e é isso, né? Eu sei, as pessoas têm isso mesmo. Eu acho interessante que eu vejo assim, às vezes a pessoa está com um parente em assim, estado super terminal, ou um idoso muito idoso que não tem como se recuperar. E aí a pessoa fica com aquela coisa, meu, eu tô muito preocupado porque a pessoa tá idosa. Minha mãe mesmo, vou falar a verdade, não tô nem, vou falar. Minha mãe hoje mesmo, ela falou assim, não, porque eu tô muito preocupado com a sua avó. A velha já tá com 92 anos, já não consegue mais lembrar das pessoas, né? Já tá lá num estado físico muito complicado, né? Eu já falei pro meu mentor, eu falei assim, por que eles não ajudam ela para desencarnar? Ele falou, porque tem que ter o tempo certo, né? Embora eu tenha umas histórias para contar para vocês. Porque ele falou pra mim, é melhor que ela sofra fisicamente agora do que ela ir pra um umbral. O que você prefere? Eu falei, melhor deixar ela assim, porque sofrer um pouco na cama é bem menos pior do que ir pra um umbral, por conta de algumas coisas, não que ela seja uma pessoa má, mas tudo bem, né? Isso não vai ao caso. Mas o fato é que minha mãe fica, não, porque eu tô preocupado. Eu falei, mas você acha que vai acontecer o quê? Eu falei, ela vai morrer, mas é óbvio que ela vai morrer. Você acha que de repente ela vai pular da cama e falar assim, caraca, mano, agora eu tenho 20 anos de novo? Não vai acontecer isso. Mas as pessoas não conseguem visualizar, né? É uma questão muito interessante você perceber que existe essa mudança, assim, no pensamento da pessoa. Mas a vida e a morte são naturais. E você tem que começar a refletir sobre isso, entendeu? Por quê? As pessoas refletem quando algum parente perto morre ou quando alguém desencarna, né? Eu já percebi isso. Um dia eu estava na casa de uma pessoa, né? E aí, o que aconteceu? Veio a notícia de que tal parente tinha morrido. E era alguém que nem era muito próximo deles. Só que eu vi que todo mundo ficou assim, desanimado. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Meu mentor falou assim, primeiro é a notícia, a reflexão sobre a pessoa. Depois as pessoas começam a pensar sobre a morte e sobre elas também vão morrer. Só que como humanos não refletem sobre nada, passa meia hora, eles já acabaram, acabou, eles continuam na vida deles, entendeu? Como se como se a morte não existisse. Então, assim, essa questão da reflexão. Nós espíritas temos sim que refletir sobre a morte. Mas eu tenho medo da morte. Não tem problema ter medo, né? A gente tem que ir refletindo exatamente para cada vez perder mais esse medo, né? E trabalhar o máximo possível, mas vai acontecer. É isso aí. Muito obrigado, galera. Agora vocês estão perguntando quanto tempo demora para receber uma astral da pupila, ou, perdão, o tarô da pupila ou uma astral da Jane.
Demora, porque tem muita gente, mas é assim, no máximo 5 dias. Muita gente mandou e aí ela tá fazendo com calma, porque eu falei assim, tem que fazer bem feito, não pode fazer de qualquer jeito, né? Então vai fazer de boa, a gente está recebendo um feedback muito positivo, muito legal mesmo. E é isso, galera. Muito obrigado, valeu. E inclusive a pupila, ela tá usando da mediunidade dela para poder fazer bem feito. A GG também, que é a Jane, né? Que a gente chama de GG. Muito obrigado, galera. Valeu, até a próxima. E eu quero saber, calma, eu quero saber de vocês. Esqueci de falar essa parte importantíssima. Bom, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, o Sabag. Segue a Eduarda Pupilona, que a gente está fazendo lives também. E eu quero saber de você, de 0 a 10, o quanto que você tem medo na morte. Se você tem medo 1, você tem muito pouco. Se você tem medo 5, você tem mais ou menos. Se tem medo 10, você tem muito medo. Vamos ver, mas eu quero que vocês sejam sinceros, hein? Por favor, hein? Eu não quero que vocês falem, vou me exibir, sou um espírita raiz, então eu vou mandar um 0. Não, você fazer a verdade. E se você é raiz, espírita raiz, manda um raiz aí embaixo que eu quero ver, tá bom? Muito obrigado, galera, valeu e até a próxima. Até cantei.